Relação entre um inquilino e um dono de imóvel, que nem sempre é a das mais fáceis. Mas é um problema que pode ser resolvido com diálogo, com conversa e que muitas vezes é causado por falta de informação. Desde que chegou em João Pessoa há 2 anos, o professor cearense Jonas Landim mora de aluguel. Pagar em dia sempre foi a maior preocupação dele, que faz questão de guardar todos os comprovantes dos depósitos. Mesmo assim, Jonas teve problemas com a dona do apartamento. Nós fizemos o depósito e no ato do depósito, a favorecida reclamou que não tinha caído dinheiro na conta. Então, a gente não sabia qual procedência tomar para saber se realmente o depósito foi feito, ou se teve algum problema com o banco, ou se teve também algum problema com ela. Só que ela mostrou o extrato para nós e eu percebi que realmente o dinheiro não tinha entrado na conta dela. A confusão gerou mal-estar entre o inquilino e a proprietária, que chegou a pedir o apartamento de volta. O professor teve que depositar novamente os R$500 do aluguel. Para ele, o constrangimento poderia ter sido evitado, caso houvesse mais diálogo com a proprietária. Falta comunicação entre o proprietário e o inquilino, falta de informação em determinadas situações e principalmente alguém para instruir melhor a pessoa quando ocorrerem esse tipo de situação. De acordo com o Sindimóveis, na Paraíba, são mais de 10 mil imóveis alugados e em João Pessoa são cerca de 4 mil. Para estar ciente das obrigações e direitos, ao alugar uma casa ou apartamento, é interessante que a pessoa procure tirar todas as dúvidas do contrato e esclarecer tudo com o locatário. Aqui no estúdio a gente continua a falar um pouco mais sobre os direitos e deveres dos locadores e também dos locatários em relação ao aluguel de imóveis. Nosso entrevistado é o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Jarbas Pessoa. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao Bom Dia Paraíba. A gente pediu para o pessoal de casa mandar perguntas, Jarbas, já estão chegando aqui, então eu vou direto a elas, tá? A primeira é do Flávio Roberto, que é do Jardim Cidade Universitária. Ele quer saber como que o locatário pode ter a garantia de que vai receber o imóvel nas mesmas condições de que alugou, ou seja, pintura, infraestrutura. Bem, para isso, Patrícia, o locador, ele precisa estar acompanhado de um corretor de imóveis, que ele está habilitado para que possa fazer uma vistoria de como está o imóvel, desde fotografia e todo o acompanhamento de um profissional da área, que seria um corretor de imóveis. Isso tem que estar no contrato também? Tem que estar pactuado no contrato para que as partes, na verdade, depois possam cobrar uma coisa que esteja dentro do contrato. Pergunta vem do Altiplano agora, aqui na capital. O Silvio, ele disse que tem um imóvel e ficou sabendo de um seguro de fiança locatícia, que substituiria o fiador. Ele quer saber se isso é confiável. Sim, hoje nós temos seguradoras que dão todo esse suporte para poder evitar a figura do fiador, porque algumas pessoas se sentem até inibidas em pedir um favor de um fiador, de forma que o instrumento do seguro-fiança é possível e com certeza é aconselhável. A Ana Cláudia, que é de Campina Grande, está contando a seguinte história aqui. Ela diz que mora de aluguel e o contrato vence em abril, mas a proprietária pediu o apartamento no dia 9 de janeiro, sendo que o vencimento era no dia 10. Ela não pagou aluguel porque pagou um mês adiantado quando entrou, ela conta. Como é que é a rescisão de contrato nesse caso? Ela quer saber também quais são os direitos dela lá, porque ela mora há mais de um ano. Bem, como você bem falou, quando é pactuado e tem data de começo, meio e fim, na verdade, no aniversário do aluguel, do término do aluguel, ela teria sim que desocupar. E como ela adiantou esse mês, no último mês é feito somente a vistoria de como está o patrimônio, o imóvel, e ela não tem nenhuma remuneração financeira a nível de locação, ou seja, o aluguel ela está dispensada de pagar. Pergunta da Ana Lúcia, que é de Caporã. Ela quer saber o que são aqueles itens que ela não pode deixar de observar num contrato de aluguel. Olhe, sempre observar se o imóvel tem guarda-roupa embutido, para verificar o estado dele, a descarga sanitária, as torneiras, enfim, a parte elétrica. Tudo isso aí tem que ser rigorosamente acompanhado para que depois que você entrar no imóvel, talvez 15 dias, 30 dias depois, ele não tenha um dissabor de ter um problema hidráulico, enfim. Dá um verdadeiro transtorno para a pessoa atrás desse profissional e até cobrar da empresa imobiliária que faça regule aquela pendência que existiu naquele imóvel, não no percurso dele, mas já vinha com essa pendência antes dele locar o imóvel. Pergunta agora é do Janilson, que é de Mandacaru. Ele quer saber se é legal a necessidade de um fiador para fechar um contrato de aluguel.
Não é legal. O que a lei diz é que, pactuado a empresa imobiliária ou o proprietário, ele pode exigir, desde que a parte concedente também concorde em fazê-lo. Por isso que tem a caução, tem o seguro-fiança, que exime dele apresentar exatamente a figura do fiador. Minha xará Patrícia, lá do Valentina, Jarbas, está dizendo que alugou uma casa e a proprietária pediu para ela pagar o IPTU. Ela quer saber se essa é realmente uma obrigação do inquilino. É a mesma pergunta do Antônio, do Geisel. Quer saber quem é a obrigação. Volta naquela questão do que é pactuado. Ou seja, a lei diz, se reza no contrato de locação a obrigatoriedade do IPTU, sim, o locatário teria a obrigação de realmente entregar no final do exercício não só os aluguéis em dia, como também IPTU e taxa de lixo. Se não tiver nada no contrato? Aí não, aí a obrigatoriedade é do proprietário. Do proprietário do apartamento. Isso. Maria do Socorro, de Mamanguape, diz que tem um apartamento alugado aqui em João Pessoa por uma imobiliária desde 2009. Eles renovaram o contrato por 2 anos e meio, só que no contrato diz que ela pode requerer ele com 1 ano, dando entrada nesse pedido antecipadamente, né, com um mínimo de 60 dias. Ela quer saber se pode mesmo requerer o apartamento porque ela já está precisando. Pode. A lei hoje dá essa flexibilidade para que o locador, a qualquer tempo, desde que justifique o pedido, a solicitação, reaver o imóvel para si. Olha a situação do Saulo, do bairro dos Ipês, aqui na capital. Ele disse que alugou um imóvel a um proprietário, deu toda a documentação. Isso vai fazer 1 ano que ele mora no local e o rapaz nunca trouxe o contrato. Isso está certo? Não teria um prazo aí? Ele agora não ficou com um parâmetro de quando começou o seu aluguel, né? Diz que tem 1 ano que ele mora lá. Já tem 1 ano. Nesse local, então ele pode pegar o próprio recibo de aluguel, de formatar quanto a duração desse contrato, ou seja, fica como pacto de que uma relação, o comprovante. Uma relação contratual do comprovante do aluguel, que certamente ele deve ter, ou do depósito que ele faz. José Augusto, do 13 de maio, o aluguel de terreno tem a mesma legislação de uma casa ou de um apartamento? A mesma coisa, o que precisa ficar atento é que todos os equipamentos que ali ele colocar passa a ser de propriedade do dono do lote do terreno. Então, o investimento que ele for fazer lá, ele vai ser lançado para o dono do imóvel. A Lélia Brito quer saber a respeito de alta no aluguel, né? Porque ela disse que no caso dela estão querendo subir 17% e ela está dizendo que o aluguel dela é de mais de 4 anos, de 580 passaria para 680. Existe um índice de reajuste aí que deve ser seguido? Existe, né? O IBGE, então, enfim, todos os índices tem que ser pactuado e ser cobrado dentro desse índice. E não pode a pessoa atribuir um percentual aleatório. Isso não é possível. Há um índice padrão para a cidade ou isso varia por bairro? Não, isso é feito, regulado até pelo governo federal que põe os índices de aluguéis. Qual que seria o desse ano agora, então? Olha, deu menos de 9%. Então, no caso dela aqui, realmente está o dobro, né? O Felipe Guedes quer saber se ao término do contrato é obrigatória a pintura do apartamento. Aí vem a questão da vistoria. Quando ele entrou, certamente ele exigiu, ou a própria empresa imobiliária ou corretor de imóveis que fez o laudo de avaliação, ele deve estar lá com as fotos constatando ou rezando no próprio contrato que todos os ambientes estavam rigorosamente pintados. Muito obrigada, Jarbas, pela sua presença aqui no Bom Dia Paraíba. Infelizmente não deu tempo de fazer a pergunta de todo mundo, mas eu agradeço a todo mundo que mandou a pergunta aqui para a gente hoje. A gente volta a falar sempre sobre esse assunto aqui no Bom Dia Paraíba. Bom dia e até a próxima. Bom dia, um abraço a todos.